E lá vamos nós para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, o episódio 41. Episódio da porradaria entre Sukuna e Mahoraga ou para os íntimos Makora. Confesso que não sou fã. Acho o episódio muito frenético. Sem falar no luto do Itadori que dura 1 milésimo. Pivete tem mente de titânio. Mas enfim, o episódio começa com um retorno ao passado, relembrando a última mensagem do avô do Itadori: você é forte, ajude as pessoas. Infelizmente, o Itadori acreditou no avô e olha a merda. De qualquer forma, o retorno ao presente é rápido e mais rápido ainda, voltamos para um passado mais recente. No episódio anterior, vemos que o Megumi se lascou bonito. Agora vemos como ele terminou assim. Então vemos o Megumi quase rastejando enquanto revela informações sobre o seu feitiço. Ele conta como a técnica das 10 sombras dá uma colher de chá, e assim que desperta, entrega 2 Shikigamis pra pessoa. O lobo branco e preto, inclusive, o Megumi me irrita bastante. O cara conseguiu, com um feitiço herdado com mais de 1000 anos de história, fazer escolhas terríveis. É impossível ele zerar o jogo. Mas enfim, Megumi não explica de onde vêm os Shikigamis, se são espíritos, ou seja lá o que possam ser. Ele só diz como a pessoa precisa usar os 2 cães para subjugar o próximo e assim por diante até ter 10 ao todo. Infelizmente, o Megumi não tem talento nenhum e por isso ele dominou coelhos e sapos. O maluco é uma das maiores fraudes dessa série. Mas até aí, tudo bem. Bom, ele está sendo perseguido pelo loirinho que está muito confiante. Imagino que ele não saiba sobre como xamãs revelam suas técnicas para aumentar o efeito delas. Então, ele não está preocupado com o que um morto-vivo pode estar tramando. E o Megumi segue falando, ele conta que o ritual para subjugar um Shikigami pode ser feito em grupo, entretanto, isso não serve se a ideia é conseguir um novo Shikigami, já que o ritual é inválido. Nesse momento, tem uma seta temporal, à la Naruto, arco da Guerra Ninja, uma explosão enorme que nos coloca no final da luta do Sukuna vs Jugo. Então, temos a famosa, Megumi depois de longas 2 temporadas de muito pantin, invoca finalmente o seu Shikigami mais forte. Shikigami que nunca foi dominado em toda a história. E o Megumi, com toda certeza, não vai quebrar esse tabu. Ainda assim, para o desespero do loirinho, o Megumi vai lançar a braba. Mas antes, descobrimos o porquê o velho Zenin estava comemorando o selamento do Satoru. Isso acontece porque num passado distante, os 2 líderes das famílias Gojo e Zenin, decidiram disputar para saber quem era mais forte. A vida era boa e as pessoas não tinham problemas, e arrumar problema é um talento humano. Os 2 líderes eram os mais fortes, no lado da família Gojo tinha um usuário dos 6 olhos e ilimitado, no lado Zenin, tinha um usuário do feitiço das 10 sombras. Obviamente, o cara das 10 sombras iria perder, por motivos óbvios. Sapos e coelhos não vencem ninguém, mas aí, o cara fez uma sacanagem que resultou na morte dos 2 lutadores. E por causa disso, o Satoru acha que o Megumi pode alcançar o poder dele. O que não faz sentido. A única coisa que essa história me diz é que o Shikigami final é absurdo de forte, superando até mesmo um usuário dos 6 olhos e ilimitado. E durante esse episódio, veremos que nem o que esse ancestral dele fez, o Megumi pode. Segundo que, o feitiço do Megumi é um espelho do que um mago é. Ou seja, elimine o invocador e já era. Ou seja, o ancestral do Satoru morreu porque foi trouxa. Mas bem, o Megumi dá início ao ritual e de repente, o Sukuna sente uma fisgada na prega direita. Esse momento é muito importante, já que o Sukuna revela que sua liberdade está próxima e manda a Uraume organizar os preparativos. Então voltamos para o ritual com lobos e sapos. O Shikigami aparece envolto de um casulo, preso por fios longos. E como uma mariposa, o Shikigami arrebenta o casulo ganhando a liberdade. Esse Mahoraga ou Makora possui várias referências, inclusive, essa cauda atrás da cabeça é referência a uma cobra alada chamada Mahoraga, se não estou maluco. E isso é quase tudo. Bem, o Shikigami é completamente albino e possui um timão na cabeça. Uma suposta referência ao tesouro da roda da vida, porém, o tesouro mais compatível é a espada de 8 empunhaduras. Bem, ele tem 4 asas como olhos, referência ao deus serpente junto com a cauda. E o maluco é malhado, com certeza malha todo dia. Além disso, descobrimos como o Megumi foi colocado em coma, o Shikigami deu só uma porradinha e o Megumi que, já não tava bem, foi para o zaralho. E com o Megumi fora de combate, sobrou para o loirinho chupar essa manga. O Makora é bem humilde, ele realmente iria macetar o loirinho primeiro, mas aí a cena fica escura e começa o que todo mundo queria ver, a descrição do feitiço dele. E bem, o feitiço é a conversão de milagres. E os milagres, supostamente, podem ser qualquer coisa. Exemplo, bateu o olho no relógio do celular e você vê, 8 horas e 88 minutos, blau, isso já conta como um milagre. Esses pequenos milagres são convertidos em energia e acumulados nas marcas embaixo dos olhos dele. Quando o loirinho está em 100%, é como se ele tivesse 6 feitiços salva-vidas que serão ativados sempre que a sua vida estiver em risco. Mas, essa alma cebosa não tem espelhos em casa e aparentemente, só nós que assistimos conseguimos ver as marcas nos olhos.
De qualquer forma, o feitiço já foi zerado e ele não possui nenhum salva-vidas. Obviamente, pelo menos é o que gosto de acreditar, ao ser salvo pelo Sukuna, algo completamente inesperado e no último segundo, certamente conta como um milagre, mas não é o suficiente para encher uma marca. Ou seja, ele não sai de Shibuya com vida. Se tivesse feito amizade com o Itadori, talvez, mas infelizmente, hoje não. Bem, Sukuna chega e rapidamente entende tudo, ele até fica aliviado por ter salvo o loirinho. O que venhamos e convenhamos, não faz o estilo dele. Dito isso, o Sukuna garante que o Megumi sobreviva e manda o loirinho sentar e ficar. Enquanto isso, ele vai se exercitar com o albino. A batalha começa devagar, o albino mostra que é das ruas e já puxa uma arma branca, completando a espada divina de 8 empunhaduras matadora de espíritos. O que me deixa muito curioso, como esse Shikigami foi formado. Mas enfim, a batalha começa e do nada a lâmina brilha. O Sukuna vê isso e correu igual policial para bater em pobre. Ele se esquiva mas não deixa barato e manda uns cortes que quase pega o Megumi. Essa sequência só serve para surpreender o Sukuna. Primeira a lâmina que possui energia positiva e foi feita especialmente para bater em espíritos. Ou seja, ele está bem porque possui um corpo. Além disso, depois de vários cortes, o Shikigami ainda está bem. Então a batalha retorna com o Sukuna cheirando um prédio. A batalha segue com o Sukuna causando danos frenéticos no Shikigami, cortando dedo e até perna fora. Mas o Shikigami segue avançando contra o Sukuna. Porém, o confronto sofre uma pausa quando o Sukuna finalmente mira num local vital. O espírito parte a cabeça do Mahoraga. Um fatality, se o Shikigami não tivesse vindo com sistema de cura completamente quebrado. O episódio lança um mistério sobre como o Shikigami se curou, mas não tem pra quê. O que acontece é que o Shikigami tem a habilidade de adaptação. Ou seja, uma vez que ele se adapte ao ataque lançado contra ele, a roda será ativada, além de curar o seu corpo, a roda também torna o Shikigami imune ao ataque. Ou seja, esse corte simples do Sukuna não terá mais efeito. E outra, nesse momento, a luta tem uma pausa para mostrar alguns lugares. Vários civis estão escondidos em prédios, isso é trabalho do Inumaki. Arrependimento é o nome dele. Bom, de volta pra luta, devo dizer que gosto da luta. Gosto dessas lutas onde os dois lados batem e apanham. Apesar que o único que sofre dano é o Shikigami. Ainda assim, o estilo padrão onde o herói apanha por 3 dias, bate por 2 minutos e vence a luta, é uma merda. Mas enfim, depois que o Shikigami se cura, o Sukuna percebe finalmente a estranheza do inimigo. Inclusive, acho muito maluco quando os cara começa a voar. Mas enfim, a batalha segue causando danos no cenário enquanto o Mahoraga se cura de tudo que o Sukuna joga nele. Em volta da luta tem muitos civis que estão sendo massacrados pela luta. O que deveria fazer o Itadori passar um mês destruído da cabeça, infelizmente ou não, a história não tem tempo para isso. Bom, a luta segue numa loucura nunca antes vista, inclusive, não sei como, mas os caras conseguiram derrubar um avião. O Sukuna, depois de 1 hora destruindo a cidade, entende finalmente o poder do Shikigami. Sukuna até revela que, de fato, no reformatório, se o Megumi tivesse usado esse Shikigami, ele teria perdido. Apesar de ser realmente interessante, o Sukuna só tinha comido 3 dedos naquela época. Com a força de 3 dedos, até o jugo venceria. De qualquer forma, agora com o seu poder quase lá, depois de comer 15 dedos. Nem 2 desses o venceria. E para pôr um fim nesse show, Sukuna lança a sua expansão de domínio. O Santuário Malévolo do Sukuna é um tipo de domínio especial. Diferente dos domínios convencionais que possuem uma barreira que prendem os alvos dentro, o Santuário não possui tal coisa. Porém, em troca dessa possibilidade de fuga, Sukuna ganha um aumento no alcance do seu acerto garantido num raio de 200 metros e isso é raio pra caralho. Entretanto, para evitar acertar o Megumi, o Sukuna restringiu o alcance para o raio de 140 metros. Usando 2 tipos de corte diferentes, um que se adapta à energia amaldiçoada do alvo e outro que corta qualquer coisa que toque, ele cria uma máquina de trituração universal. Maluco transforma tudo em pó. Sukuna esperou e antes que o Shikigami pudesse se adaptar aos vários golpes cortantes, ele lançou o seu feitiço de fogo, obliterando o Shikigami que exterminou um usuário dos 6 olhos e ilimitado. Ou seja, aqui, com o Sukuna incompleto, a autora deixou claro que o Sukuna é mais forte que o Satoru. Estava aqui, no episódio 41. Claro que, estou supondo que o ancestral do Satoru tenha dominado o feitiço como o Satoru dominou. Beleza que os cara não escreveram no manual que dominar a energia positiva era importante, então, é bem provável que não. Mas enfim, voltando para a derrota do Mahoraga, até hoje, tem algo que me intriga, o que matou o loirinho. Simplesmente, não entendo. Mas, fazer o quê? Bem, Sukuna percebe que o Itadori está prestes a dominar o corpo, então corre para deixar o Megumi na Shoko e retorna para o campo de batalha para apreciar o drama do Itadori. O pivete recebe, de uma vez, todas as memórias do que o Sukuna fez, porque o espírito fez questão de compartilhar. O Sukuna tem o controle sobre isso, ele consegue ver e ouvir tudo que o Itadori faz e diz, mas o caminho inverso não acontece.
Se o Sukuna quiser esconder algo, ele consegue. Por exemplo, ele não vê o momento que o Sukuna diz que precisa que o Megumi faça algo pra ele. Mas bem, o Itadori quebra, passa mal e até vomita. 2 minutos depois ele já está no lugar e pronto para continuar lutando. Assim, de fato, acho a recuperação bem rápida. Porém, não é como se não entendesse. Não é que ele ficou 100%, na verdade, ele está usando isso como desculpa, uma barreira. Continuar lutando é uma forma de autodefesa. Agora, uma coisa não muda. Essa música de abertura não combina nem um pouco com o momento. O Itadori gritando, morre diabo. E a música, que sonoramente parece uma música divertida tocando de fundo, quebra a minha imersão. A não ser que isso seja um truque para descobrir quem está assistindo uma versão pirateada, nesse caso, que música perfeita essa que toca durante o desespero do Itadori, chorei horrores. Enfim, com o Itadori retornando para o campo de batalha, temos a cena do Nanami que sobreviveu ao golpe do jugo. E a partir disso, começa uma sequência que acho uma merda. Já começa que ele sobreviveu ao jugo. Mas tudo bem, até porque o pior está por vir, já que no lugar de ir até a Shoko, o idiota foi na direção do Satoru. E juro, isso nem é o pior. Mas é aqui que termino o vídeo. Espero que tenha gostado, mas se não gostou, aprenda a gostar. Se chegou até aqui, forte abraço e até a próxima.